Porque, pelo que nos lembramos, eu acho que se eles lançaram no fim da Guerra dos 12 Dias, lançaram menos de 10. E aquilo já estava se tornando uma situação caótica. Todos nós vimos as imagens. Todos nós vimos as imagens de o que aconteceu por lá. E eles se espalharam, esses vídeos se tornaram virais. E sim, vai ser interessante, porque nos Estados Unidos, até mesmo, Pepe, o índice de aprovação do público pesquisado no ZEUA é tão baixo em relação ao ataque do Irã. E não havia. O pretexto era tão interessante. Trump disse que estava protegendo o protesto, salvando o protesto, os manifestantes. E isso foi o oposto. E o que é interessante é que essa é exatamente a linguagem contrária que ele estava usando, mesmo no início de sua administração. Então foi uma reviravolta completa. E ele soou exatamente como alguém do Beltway nesta rodada. E é provável que ele tenha que soar assim novamente para invocar o tipo de pretexto necessário para atacar. Porque, como você disse, né, o USS Lincoln e as jatos de combate e todo tipo de coisa se movendo naquela direção. Exatamente. E ele pode ir, provavelmente, no cenário mais plausível, ele faz um ataque pro forma e depois ele muda de assunto? Sim. Eu vou para a Venezuela. Como todos nós sabemos, o único tema de conversa em todo o planeta agora é a Groenlândia. O que nos leva ao tópico final, Pepe. Sabe, eu não creio que tive a oportunidade de conversar com você logo após tantos acontecimentos relacionados à Rússia. Houve o ataque de arsênico, é claro, em Lviv, em retaliação à tentativa de assassinato, que muitos acreditam que a CIA teve grande participação e que a Ucrânia participou. Agora, o que é tão interessante sobre toda esta situação da Groenlândia, no que diz respeito à Rússia, é que Donald Trump está a apresentar isto como se a Dinamarca fosse tão fraca que não consegue defender-se da ameaça russa. E então, eu gostaria muito do seu comentário e análise sobre o que exatamente está acontecendo aqui. Como isso se relaciona com a Rússia e muitos estão dizendo a China também quando se trata desse impulso? Porque acabamos de ter todos os chamados estados vassalos da UE enviam uma miséria de tropas para a Groenlândia, dizendo que a estão protegendo. Mas é claro que há tantas contradições absurdas nisso. Então, Pepe, a palavra é sua sobre a Groenlândia. Cara, você não faz ideia. Aqui no NATO eles estão surtando 24 horas por dia com a questão da Groenlândia, mas eles não sabem o que dizer. Em todos os principais programas de TV, nos programas políticos, em todos os grandes jornais e assim por diante, é pânico por todo lado. O que podemos fazer para contra-atacar o novo imperador? Esse é um dos temas. O outro ponto é, nós pensávamos que iríamos ser atacados pela Rússia e agora estamos sendo atacados pelos americanos. O que é que vamos fazer? Então é pânico por todo lado. E então isso se transforma numa comédia trágica, mais para uma comédia do que para uma tragédia, que tipo de armas nós temos para fazer o Trump compreender que desmembrar um membro da NATO está completamente fora de questão? Nenhuma. Bem, em primeiro lugar, eles não têm armas, porque as armas estão todas na Ucrânia, ou, teoricamente, compraram armas americanas para enviar para a Ucrânia. Segundo, não podem usar armas americanas contra a América por definição. Em terceiro lugar, eles se recusam a acreditar que o seu protetor, a voz do seu mestre, os tenha traído. Em quarto lugar, e o que é ainda pior, eles ainda não conseguem fazer as contas, não conseguem compreender que a operação americana a longo prazo foi, na verdade, uma verdadeira obra de arte, algo de uma beleza extraordinária. E digo isso sem qualquer tipo de ideologia envolvida. Os americanos conseguiram convencer os europeus de que eles precisavam passar por um processo de desindustrialização. Eles precisam esquecer a ideia de ter energia barata vinda da Rússia. Eles têm que lutar contra a Rússia até o último ucraniano. Eles precisam comprar energia superfaturada dos Estados Unidos. Eles precisam comprar armas superfaturadas do ZEUA para o que quer que seja que queiram investir a longo prazo.
E eles não podem reclamar disso. Pelo contrário, eles precisam atingir os famosos 5% do PIB para todos aqueles que desejam permanecer na OTAN. Caso contrário, eles vão enfrentar a fúria do Império. E quando o Império decidir vir para cá, para o nosso continente europeu, e abocanhar uma grande fatia do que é, neste preciso momento, território europeu e território da NATO, eles terão de se calar e simplesmente viver com isso. Então é uma verdadeira beleza. Como pode o império do caos, da pilhagem e das greves permanentes infligir esta beleza à Europa? Porque a Europa, desde o começo, procurava e encontrou o seu suicídio geopolítico e geoeconômico. Mesmo antes do lançamento da Operação Militar Especial, mas principalmente após o início da OME. É por isso que nunca tiveram um plano B e ainda não o têm. E é por isso que nem sequer possuem um plano C, que seria algo que poderia ter dito: olhem, os americanos estão a armar uma armadilha para todos nós. Não podemos confiar neles, precisamos tentar ser soberanos e independentes. Então, porque a União Europeia não é soberana, porque a União Europeia nem sequer é eleita, é um mecanismo completamente artificial. E por que os Estados-nação que fazem parte da União Europeia e da NATO também não são soberanos? Isso nos leva ao seu dilema atual. Bem, não há absolutamente nada que possam fazer a não ser enviar um bando de condutores de trenós puxados por cães, menos de 30, menos de uma sala de aula, para a Groenlândia, dizendo: vamos defender a Groenlândia contra o Império do Mal. E continuam a latir, latir, latir como os bons chihuahuas que são. Não há absolutamente nada que possam fazer sobre isso. Então, eles vão ter reuniões esta semana. Eles têm esta coligação dos dispostos, incluindo todos os que serão sancionados a partir de 1º de fevereiro, 10%, e depois vai chegar a 25% em junho, se continuarem a reclamar que o Império vai anexar a Groenlândia. Mais uma vez, eu queria que Kafka estivesse vivo, sabe? É absolutamente absurdo. E é absurdo. Pepe, qual é essa ameaça da Rússia e, em parte, da China? Quer dizer, claro, nós ouvimos o Vance falar sobre isso desde o início. Agora, o Trump está dizendo que há uma ameaça russa que a Dinamarca não consegue lidar. O que é isso? Porque, claro, sabemos que no Ártico há muita atividade lá. Mas talvez você possa nos ajudar a entender essa conexão da Rússia e, em parte, da China, com todo esse fiasco da Groenlândia. Não há de forma alguma qualquer ameaça, porque o que realmente interessa, o que a Rússia, especialmente, e a China estão interessadas, é na Rota da Seda Ártica. O que os russos definem como a Rota Marítima do Norte vai de Vladivostok a Murmansk. Então, isso é... há dois elementos-chave para isso, que são o desenvolvimento do Ártico russo e do Extremo Oriente, incluindo o Nordeste da Sibéria. O facto de que isto para os negócios chineses vai ser fantástico, porque corta, é mais barato e mais rápido do que usar o canal de Suez. Serve como complemento para o corredor internacional de transporte norte-sul, que envolve a Rússia, o Irã e a Índia. Os russos conseguem fazer com que isto funcione 365 dias por ano, devido à sua frota de quebra-gelos, que é excepcional e absolutamente incomparável. Isto é algo que todo ano em Vladivostok é discutido em detalhe. Todo ano que eu vou a Vladivostok, minhas sessões favoritas são, na verdade, estas sessões dedicadas à Rota da Seda Ártica e à Rota Marítima do Norte. Você passa 3 horas com todos os principais intervenientes, sabe, os especialistas em logística, os governadores provinciais, o pessoal da Rosatom e por aí fora, e eles estão a discutir em grande detalhe como vão implementar a Rota Marítima do Norte, sabe, as imensas possibilidades comerciais, o facto de a Rússia poder fazê-lo.
o interesse por parte de comerciantes e investidores chineses e também de comerciantes e investidores sul-coreanos, até mesmo de povos do Sudeste Asiático, que começarão a utilizar a Rota do Mar do Norte quando estiver o disponível, o 365 dias, o por ano. Então, este é o ponto-chave. A Rússia e a China estão concentradas no lado eurasiático, digamos, do Ártico. Eles não dão a mínima para o, digamos, o lado ocidental do Ártico. Eles não se importam com isso. E todo mundo que vai usar a Rota do Mar do Norte ou a Rota da Seda Ártica, como os chineses a chamam, quando se chega a São Petersburgo, de Murmansk a São Petersburgo, aí é o Báltico. Assumindo que a Europa recupere o bom senso, então este comércio fluirá da China, através da Rota da Seda Ártica até São Petersburgo. E de São Petersburgo cruzará os Bálticos para os países na Europa que estiverem a negociar com a Rússia e a China. Então, eles estão pensando no futuro. Eles estão pensando num futuro onde certas partes da Europa voltarão a ter bom senso. Isso não tem, nada disso tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, a história é completamente diferente. É uma questão de, eu chamo de o Lebensraum imperial. Um espaço vital. Não há dúvida para o império que se encontra em sérios problemas de dívida, problemas financeiros e de endividamento. Eles precisam de alguma garantia, e a garantia que podem encontrar na Groenlândia, em termos de recursos inexplorados, reservas de energia, terras raras inexploradas, reservas. É isso. Isso é uma garantia perfeita para um império que precisa de anexações. Então, eles vão tentar com o Canadá. Eles vão tentar com o Canadá mais tarde. Eles vão tentar. Eles estão tentando com a Venezuela. Eles estão tentando com a Venezuela, por enquanto não está funcionando. Então, a lógica é a seguinte, mas o Trump não pode dizer isso, obviamente. Então, ele vem com há muitos submarinos russos e chineses no Ártico. Estúpido. Primeiro porque não são muitos. Eles estão perto de Murmansk, mas Murmansk é uma base para submarinos russos. É no Ártico, então tem que estar lá, claro. Mas não estão a ir para o oeste, estão a ir para leste. Em primeiro lugar. E claro, a principal razão para a Rússia e a China, mais uma vez, é o comércio e as transações. E eles não estão pensando em expandir a Rússia ou a China. Este território já é deles. A Rússia é, sem dúvida, a maior potência ártica de todas. É isso mesmo. Está bem ali. Fica lá, literalmente. Qual a necessidade de submarinos para conquistar a Groenlândia? É completamente estúpido, sabe? Mas essa é a retórica oficial deles, sabe? Sim. Sabe? E também, se você pensar na grande mídia americana, ninguém está contradizendo o Trump e dizendo, olha, você está falando besteira. Não, pode esquecer. Apenas duas perguntas finais para você, Pepe, enquanto terminamos. A primeira é esta. Que mensagem, porque ainda não tive a oportunidade de falar contigo sobre isso. Que mensagem a Rússia enviou com o segundo uso do Oreshnik? Porque, meio que veio e foi, e a resposta do ZEUA foi muito contida em muitos aspectos. Apenas Tammy Bruce disse que é uma escalada perigosa, mas depois nada mais realmente aconteceu, mas a Europa estava muito em pânico. Mas não se apavoraram, foram ignorados. Qual foi a mensagem real? Qual a mensagem que a Rússia enviou? Ninguém disse nada na Europa, em primeiro lugar, porque nem sequer entenderam a dimensão de um Oreshnik chegar em questão de minutos, não só na Ucrânia Ocidental, mas em qualquer lugar na Europa. Então, foi isso. Se estão a perguntar qual era a mensagem, essa foi a mensagem. Este Oreshnik não foi uma mensagem para Kiev, não foi uma mensagem destinada à Ucrânia Ocidental. Foi uma mensagem para a OTAN, pois caiu a aproximadamente 150 quilômetros a leste da Polônia. Então foi uma mensagem para a Polônia, foi uma mensagem para a Alemanha, foi uma mensagem para a OTAN como um todo. Olha, podemos fazer isso a qualquer hora que quisermos. Se vocês persistirem em desestabilizar, em tentar desestabilizar-nos e a atingir alvos de grande sensibilidade dentro do território da Federação Russa mais cedo ou mais tarde, a mensagem, o cartão de visitas do Senhor.
Oreshnik vai chegar à sua porta, não exatamente mas sim nos arredores de Lviv. Então, esta era a mensagem principal. Aparentemente, mais uma vez, isso foi percebido, porque o silêncio ensurdecedor e absoluto vindo da OTAN e da União Europeia, logo depois disso, revelou completamente a situação. Eles estavam apavorados de morte, com um medo terrível e paralisante. E essa é a única linguagem que eles realmente entendem. Isso significa que eles vão parar de atingir alvos dentro da Federação Russa, especialmente o MI6 e os britânicos? Não, isso vai continuar. Mas a mensagem está lá, e o urso está essencialmente a dizer: ok, este é o meu limite. Então? Sim, e então minha última pergunta para você, Pepe, você escreve em seu artigo que a Groenlândia é o plano C. Talvez você possa fazer uma avaliação agora que estamos apenas começando 2026. Bem, tivemos o ataque na Venezuela e a operação de sequestro, depois esta grande escalada com o Irã, que continuará, e claro, a Groenlândia sendo um grande destaque para a administração Trump. Mas você chama de plano C. Talvez você possa nos dar uma avaliação de como a administração Trump, o império de caos, pilhagem e ataques dos ELA, como você o descreve, ataques permanentes, como está se apresentando neste exato momento. Porque muitas pessoas, quando o choque e o pavor de, digamos, Maduro ser sequestrado, ou a preparação, as horas em que assumimos que os NRA iriam atacar o Irã, há quase que uma aura que toma conta das pessoas nas redes sociais, na mídia tradicional. É tipo, uau, seus estão realmente se impondo aqui de uma forma muito significativa. Está de volta quase, né, como diz Trump. Mas qual é a realidade, afinal? A realidade pode ser algo extremamente prosaico, na verdade. Dani, é bastante infantil, considerando a psicologia o personagem tão megalomaníaco e o narcisista. Ele precisa de uma vitória. Ele pensa nos moldes da Federação Mundial de Luta Livre. Ele precisa de uma vitória. E no momento, a Venezuela não é uma vitória. O Irã não é uma vitória. O Canadá está longe, muito longe. O Canadá nem sequer começou a coisa toda ainda. Então, a Groenlândia, na cabeça dele, é uma vitória garantida. E esse é o perigo, porque então vemos a conexão direta entre algo que é muito importante para as elites americanas no que diz respeito à expansão do império, à anexação e a conseguir mais espaço vital e a obter garantias para a dívida e tudo mais que você possa imaginar. E a possibilidade de explorar as reservas de energia e as reservas de terraceiras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, existe o elemento do ego, que é de natureza intergaláctica, de Neo Calígula. E ele pode vender isso por uma vitória. É muito, muito engraçado, porque assim essa coisa se torna bem transparente em algumas das postagens que ele faz. Ele está fazendo uma conexão direta que é completamente absurda, mas na cabeça dele não é, entre não ter recebido o prêmio Nobel dos noruegueses para que ele possa se vingar dos dinamarqueses. Escandinavos é tudo a mesma merda, sabe? Eles estão todos lá de qualquer forma. Quem se importa? Qual que é a diferença? Os escandinavos, não se pode confiar neles, sabe? São pessoas estranhas. Então, a OTAN, a unidade da Europa, a União Europeia, quem se importa? Eles já são vassalos. A OTAN, nós já os possuímos. Podemos fazer o que quisermos. A União Europeia, eles nem se qualificam como chihuahuas. Então posso fazer o que eu quiser. Então isso nos remete àqueles posts que dizem coisas como eu sinto que eu posso ser o governante do mundo. Eu sou o presidente disso também, por assim dizer. Sabe, é sempre a mesma coisa, que fica girando e girando sem parar. Você vê um sujeito com um ego que está completamente fora de controle e ele precisa se reafirmar porque é extremamente inseguro, além de tudo. Então, pessoas extremamente inseguras, elas sempre precisam se gabar de que estão vencendo. Então, sabe, a explicação pode ser muito menos metafísica. Não precisamos invocar o Platão e Aristóteles e vamos direto para a World Wrestling Federation. Ele precisa de uma vitória.
E à frente dele, a Groenlândia é perfeita. Então ele vai conquistar algo que em sua mente já está conquistado, pois pertence a um grupo de vassalos estúpidos. Sim, sim. Quer dizer, o que sempre me deixa a pensar é que... E acontece que os países nórdicos, países como a Dinamarca, eles costumam ser os mais discretamente, especialmente na área da política externa, os mais leais. Especialmente a postura da OTAN e aos Estados Unidos. Dedicado. Como descobrimos, mas quero mostrar isso porque você mencionou a carta que Donald Trump... Esta carta é absolutamente essencial, sim, sim. Considerando que o seu país, decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por ter parado 8 guerras, não me sinto mais na obrigação de pensar puramente na paz, embora ela seja sempre predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América. A Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia e da China. Por que eles têm o direito de posse disso, afinal? Não há documentos escritos? É só que um barco aportou lá centenas de anos atrás. Nós também tínhamos barcos aportando lá. Eu fiz mais pela OTAN do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação e agora a OTAN deveria fazer algo pelos Estados Unidos? O mundo não está seguro a menos que tenhamos controle completo e total em maiúsculas, Pepe, da Groenlândia. Obrigado. 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 Não, é uma verdadeira obra-prima. É uma obra-prima, sim. Está a comunicar a toda a Europa. Olha, Você não vale um dos meus cheeseburgers. Calhe a boca. Não é de admirar, então, que não haja reações aqui, porque as pessoas nem sequer entendem a dimensão disto, em termos da humilhação para toda a Europa. Para as instituições europeias, para os chefes de Estado, para os Estados-nação, para os mecanismos que operam em Bruxelas, sabe, a Comissão Europeia, a União Europeia, para a NATO no seu todo, na verdade. Tudo isso, na cabeça do Trump, é apenas uma coisa meio sem forma sobre esses europeus estúpidos. E, você bem sabe, Os espezinhou completamente. Vamos lá, vamos tocar a canção do Led Zeppelin para celebrar este momento. Pois é, vai ser uma montanha-russa de emoções, Pepe. Alguma palavra final antes de encerrarmos por aqui? Cara, sabe o que eu adoro? Você viu aquele vídeo com um exército de pinguins e russos se juntando para defender a Groenlândia? Aquilo foi perfeito. Isso é perfeito. E você também tinha um ótimo gráfico de uma tela dividida e tem a ver com a Groenlândia e Washington pegando a Groenlândia enquanto a Rússia e a China estão se preparando. Bem, sabe, existe essa coisa, definitivamente há muito humor no ar quando se trata dessa situação tão absurda. Mas é uma que eu realmente não vejo recuando. Não vejo a administração Trump a conseguir recuar dessas absurdidades, porque eles precisam de uma vitória. Você disse que todo presidente precisa de uma vitória, todo presidente. E Trump ainda não conseguiu uma. E, Dani, nós nem sequer começamos a conversar sobre Cuba. Sim, é isso. Algo vai acontecer com Cuba nas próximas semanas ou meses. Sim, não, eles vão querer fazer algo. Eu consigo imaginar uma sabotagem. Quer dizer, eles... Sim. Você se lembra? Eu me lembro que houve um julho... eu não me recordo exatamente o que foi, 2020, não faz muito tempo, foi nos últimos 5 anos ou algo assim, onde tentaram ter uma situação bem parecida, quase como no Irã, onde houve protestos. Não deram em nada, mas... sim, na época da Covid, talvez. Sim, acho que sim. Então vou só colocar os superchats aqui. Disse, o Putin vai aceitar o convite para o Conselho da Paz. Pepe, nem chegamos a essa palhaçada completa. Meu Deus, Lukashenko já disse que ele está considerando. Sim, eu não sei. Quer dizer, eu não vejo a Rússia a aderir por causa da sua posição no Conselho de Segurança da ONU sobre isso. Isso seria, sabe, será que o Trump, se a Merkel pedir ao Trump para retirar os militares da Alemanha, Pepe, será que o Trump o fará? Não, absolutamente não. Rammstein é sagrado para os americanos. Correto. Mas, é claro, naquele fiasco do Conselho de Paz, Pepe, eu quero dizer com a situação de Gaza, sim, se a Rússia aceitar isso, vai realmente contradizer a sua posição no Conselho de Segurança da ONU. Não podem. Não, mas o Vietnã já aderiu. Tivemos umas estranhas circunstâncias. Parece que Trump está enviando isso a todos na esperança de só legitimá-lo. Não acho que ele realmente valha para nada.
tem que pagar, cara. Um bilhão cada, né? Pra ser. Raim, $1 bilhão caso deseje permanecer por um período superior a 3 anos. Então é uma coisa muito. Então você entra de graça, mas apenas até. Golpe. É um golpe. 2020, 2029, quando ele já nem será mais presidente ou estará de fato encerrando o seu mandato. Sabe? Sim, ele vai. Ele vai te cobrar $1 bilhão, eu acho. O que é que a gente pode dizer a isso? Mas este Conselho de Paz de Gaza, este é um assunto extremamente sério. E nós temos que levar o nosso tempo para estudar o que ele implica. E só depois devemos começar a falar sobre isso em detalhe. Por enquanto, a única coisa que eu vejo é uma enorme farsa. E, obviamente, do ponto de vista dos palestinos, é mais do que um desastre. Como é possível ter essas pessoas decidindo o futuro da Palestina? É algo completamente absurdo. Pois é. Bem, o Tony Blair, o que eu quero dizer é o. Tony Blair? Nossa, isso é realmente muito surpreendente. Eu sei, é totalmente absurdo e nega completamente o facto de que até mesmo Israel está muito irritado porque a Turquia, o Catar poderiam estar a participar nisto. Eles não querem ninguém, claro, a não ser Israel, a comandar a situação na Palestina. Mas eles meio que deixaram escapar um pouco, tipo, bem, Netanyahu está falando duro porque a verdade é que a resistência, eles dizem Hamas, sabe? O Hamas ainda é muito um ator importante lá, então vai ser muito interessante ver como isso se desenrola. Mas não vão desarmar, 100%. Você não pode simplesmente... não pode simplesmente ignorá-los. Este Conselho da Paz ou vai ficar muito tempo sem fazer nada, ou vai haver uma grande guerra, né? Ou vai haver outra grande conferência. Sim, mas como ele vai embolsar esse bilhão de muita gente? Sim. Muito bem, Pepe. Bem, quero que todos saibam que, ao terminarmos aqui, podem ver e ler o resto da sua coluna na descrição do vídeo abaixo. Todos deixem o seu like antes de sair. Vocês também podem conferir as redes sociais do Pepe no X e no Telegram na descrição do vídeo. Vocês também podem apoiar este canal no Patreon, Substack e muito mais. Tudo na descrição do vídeo. Mas sim, clique no botão curtir. Isso ajuda a continuar a conversa e impulsionar o vídeo. E amanhã, às 11 da manhã, horário do leste, terei nosso amigo em comum, Alasdair Crook. Então não deixe de comparecer. Ótimo, ótimo. Sim, com certeza preciso falar com o Alasdair depois de tudo isso, de todas as loucuras de 2026. Bem, Pepe, ótimo estar com você. Vamos sair juntos. Pessoal, se cuidem. Grato.